Olá, olá, queridos alunos. Aqui quem fala é o professor João Gabriel Cardoso. Sou delegado de Polícia Civil no estado do Ceará, professor no Universo Iures, na disciplina de Legislação Especial e Peças Práticas. Hoje estarei com vocês aqui abordando a Lei 12.830 de 2013, a lei que diz respeito à condução das investigações pelo delegado de polícia. Então, tratarei aqui com vocês os principais aspectos. Também quero dizer e reforçar mais uma vez que é uma lei de extrema importância para você que se prepara para o cargo de delegado, né? Seja delegado de Polícia Civil ou federal, tá bom? Então, tratarei aqui os principais aspectos, abordarei desde a origem histórica até os dispositivos mais importantes, como a remoção do delegado de polícia, a forma de tratamento, tá bom? Então vamos lá? Vamos começar? Estão preparados aí? Na tela aí para vocês. Lei 12.830. Vamos começar pela origem histórica da lei. Quando que surgiu a Lei 12.830 e por que surgiu? Vamos lá, é o seguinte. Existia, né, uma premissa de que a investigação ela só poderia ser a atribuição exclusiva da Polícia Judiciária. Ocorre que, com o tempo, os tribunais superiores, especificamente o Supremo Tribunal Federal, ele chegou a decidir que não, que as investigações elas não poderiam ser exclusivas da polícias judiciárias. Por quê? Porque existia a premissa de que o titular da ação penal, né, o Ministério Público, ele, por exercer essa titularidade, que seria o mais, ele também deveria exercer a atividade investigativa, que seria o menos, ou seja, o meio para se chegar à titularidade da ação penal. Então, como ele detinha o poder de exercer a titularidade dessa ação penal, ele também poderia investigar. E aí surgiu a chamada teoria dos poderes implícitos, né? Ocorre que muitos não aceitaram essa ideia de que o Ministério Público poderia investigar, e aí surgiu a PEC número 37 de 2011, que é uma proposta de emenda à Constituição, está aí na sua tela. O que dizia essa PEC? Ela alteraria o artigo 144, dizendo que a investigação ela é exclusiva das polícias judiciárias, e aí Polícia Civil e Federal. Ocorre que essa PEC acabou sendo rejeitada, e da rejeição dessa PEC é que se decidiu criar uma legislação específica que tratasse sobre a Polícia Judiciária, sobre o cargo de delegado, né? E aí é que veio a Lei 12.830. Essa lei ela é considerada para alguns uma lei, né, que surgiu diante de um cenário político. Mas, como delegado, e aqui eu falo, né, com propriedade, é uma lei que demonstra a importância do cargo de delegado de polícia. Por quê? Porque outras carreiras jurídicas têm suas próprias legislações. E aí a magistratura, nós temos a LOMAN. No âmbito do Ministério Público também há uma legislação específica que regra a carreira. A própria advocacia, nós temos o Estatuto da OAB, Defensoria. E aí não havia nenhuma legislação que abordasse sobre o cargo de delegado, a não ser a própria Constituição Federal, no artigo 144. Então havia até discussão se o cargo de delegado seria uma carreira jurídica ou não, o que veio a ser sanado, né, com a própria advento da Lei 12.830 e trouxe expressamente a previsão de que se trata sim de uma carreira jurídica, tá bom? Então esse foi o contexto, a origem histórica. Só para finalizar a origem histórica, estamos aqui com o artigo 1º da lei, que diz o quê? Qual foi a finalidade da lei? Dispor sobre a investigação criminal conduzida pelo delegado de polícia. Então, essa é a intenção da lei. Então, demonstra a sua importância. Finalizado esse ponto da origem histórica, nós vamos falar agora sobre as funções de polícia administrativa, judiciária e investigativa, né? Só para que vocês entendam, antes de abordar o tema, existem essas três divisões aí, né? Polícia administrativa, polícia judiciária e polícia investigativa. Mas nem todos os doutrinadores adotam
essa diferenciação, né? Prevalece, já antecipo para vocês, prevalece que hoje só há diferença entre polícia administrativa e polícia judiciária, de modo que a polícia investigativa estaria inserida em polícia judiciária. E o que seria a polícia administrativa? A polícia administrativa é aquela que visa prevenir uma determinada prática, né, danosa à sociedade. Então, ela tem um caráter preventivo, visa evitar que ocorra danos à sociedade. Então, nós podemos vislumbrar esse papel preventivo no trabalho da Polícia Militar, que exerce a ostensividade como seu papel principal. Então, ali demonstra que o Estado está nas ruas, que o Estado está fazendo o seu papel ostensivo e está presente naquela situação, né? Então, ali demonstra o caráter preventivo. Então, esse é o papel da polícia administrativa. Já a polícia judiciária, ela teria o caráter repressivo. O que seria esse caráter repressivo? Quer dizer que a polícia administrativa, ela acabou falhando. Não porque quis, mas porque não conseguiu evitar um determinado dano à sociedade. Esse dano estaria atrelado a questões, né, de infrações penais. Então, houve a prática de um roubo, houve a prática de um homicídio. Vocês, quando forem delegados de polícia, vocês vão apurar muitos homicídios, né? Infelizmente, ocorrem na nossa sociedade. Então, esse caráter repressivo está justamente atrelado a essa questão de que a polícia administrativa não conseguiu evitar esse dano e aí caberia à polícia judiciária apurar o fato em toda a sua extensão, tá bom? Então, polícia judiciária. Além disso, a polícia judiciária ela tem esse papel de dar apoio, auxiliar o poder judiciário. Então, voltando aqui, auxiliar o poder judiciário. Como seria esse auxílio? A partir do momento em que um juiz, um magistrado, ele decreta a prisão de alguém ou decreta o mandado, né, pelo mandado de busca e apreensão, a entrada no domicílio de alguém, a polícia judiciária ela está dando esse auxílio, porque ela que teria que cumprir esse mandado de prisão preventiva, esse mandado de busca e apreensão. Então, está aí esse papel da polícia judiciária, auxiliar o poder judiciário. E existe, né, e aí mais uma vez ressaltando, uma outra divisão que seria a de polícia investigativa. Isso vocês vão encontrar no próprio manual do professor Renato Brasileiro. Ele traz essa diferenciação entre polícia administrativa, judiciária e investigativa. E o que seria a polícia investigativa? É aquela que tem por principal atividade a colheita de elementos informativos quanto à autoria e materialidade de uma determinada infração. Então, caberia aí à polícia judiciária, a polícia investigativa, esse papel de investigar um determinado fato delituoso, apurar circunstâncias, como que teria ocorrido, para que aquilo possa ser apurado em toda extensão e remetido ao Poder Judiciário, ao titular da ação penal. Então, o que prevalece hoje para você assinalar na sua prova é que, em prova objetiva, né, é que existe essa divisão entre polícia administrativa e judiciária. A investigativa estaria inserida na polícia judiciária, tá bom? Claro que se numa prova discursiva você quiser aprofundar, se lhe perguntarem acerca dessa divisão, você poderia aí dissertar dizendo que há autores que entendem que a polícia investigativa ela não estaria inserida na polícia judiciária, tá bom? Então, superando esse ponto, vamos para o próximo ponto aqui, 2.1. Natureza jurídica das funções de polícia judiciária e investigativa. E aí, a atividade, né, do delegado de polícia, a carreira de delegado de polícia, ela é carreira jurídica ou carreira policial? Ou os dois? O que vocês acham? E aí, há algum tempo, né, se dizia que a carreira de delegado de polícia ela não seria jurídica, seria carreira policial. Por quê? Porque só havia previsão expressa no artigo 144. E o 144 trata sobre a questão da segurança pública, né?
versa sobre os órgãos de segurança pública e dispõe que o delegado, ele cabe ser o chefe, né, coordenar os seus policiais civis para analisar fatos relacionados a infrações penais. Então, era a única previsão que se tinha a respeito do cargo de delegado. Então, por isso, alguns autores diziam que era carreira policial e não carreira jurídica. E aí, como eu disse a vocês, né, ressalto mais uma vez, a importância da Lei 12.830 em dizer que o cargo de delegado ele não é apenas carreira policial. É sim carreira policial, mas não apenas. Então, é carreira jurídica também. Por quê? Porque o delegado ele trabalha constantemente com o Código Penal, né? O Código de Processo Penal, ele analisa fatos, então, o princípio da insignificância, o princípio da bagatela, ele está relacionado à tipicidade material. Isso você só conhece a partir do momento que você lê uma obra, né? Uma obra bem elaborada do Rogério Greco, por exemplo, né? Então aí você saberia o que seria uma tipicidade material. Então, o bacharel em Direito, ele tem esse estudo, esse aprofundamento, né? Você precisa de ter um curso de Direito para poder saber o que seria tipicidade material, que é o que o delegado trabalha constantemente. Então, exige-se que seja também uma carreira jurídica, que trabalha com conhecimentos jurídicos. Ao se analisar uma jurisprudência do STJ, do STF, o delegado poderia inserir ali no relatório final, né, para dizer o que entende os tribunais superiores, né? Para diferenciar um tráfico de drogas do usuário de drogas, precisa dessa análise, né? Análise legislativa e do caso concreto, para colocar no relatório. Então, isso demonstra que precisa sim de conhecimento jurídico. Então, é a atividade do delegado. Então, quanto à carreira jurídica, olha aí no texto, o artigo 2º da Lei 12.830, ele fala as funções de polícia judiciária, né, e até demonstra e afirma que não há essa divisão entre polícia judiciária e investigativa. O que aqui diz? Polícia judiciária as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais exercidas pelo delegado de polícia são de natureza jurídica. Né? Aqui ele não diz que é natureza híbrida, né? Não diz que é natureza jurídica e policial. Não, mas já está lá no artigo 144, então nós sabemos que é uma carreira híbrida. Aqui ele só reforça que se trata de uma carreira jurídica, essenciais e exclusivas de Estado. O artigo 3º, ele reforça ainda mais essa questão da carreira jurídica, quando ele diz que é privativo de bacharel em Direito. Então, é privativo de bacharel em Direito, por consequência, é carreira jurídica, devendo-se ser dispensado o mesmo tratamento protocolar que recebem os magistrados, os membros da Defensoria e do Ministério Público e os advogados. Todos eles também são carreiras jurídicas, né? São cargos privativos de bacharel em Direito. E esse tratamento protocolar, né, que é comumente conhecido, seria ser chamado de Vossa Excelência, assim como outras carreiras, tá bom? Então vamos lá, vamos para o próximo ponto. Fala da exclusividade do Estado para o exercício da atividade policial. Então, um ponto interessante aqui é a seguinte pergunta. O Estado, ele exerce com exclusividade a questão de apuração de infrações, ou seja, o caráter de investigar, hoje nós sabemos que existe a chamada lei do detetive particular, né, que o detetive ele poderia colaborar com as investigações. Hoje nós temos a chamada investigação defensiva, que está muito em voga. Mas será que supriria o papel do Estado de exercer essa investigação, né, esse caráter investigativo? Então hoje continua existindo o entendimento que a segurança pública é de caráter exclusivo do Estado, estatal. Não há possibilidade de o Estado delegar isso para particulares, né? Por mais que hoje nós podemos falar em investigação defensiva, em lei do detetive particular, o detetive particular ele não poderia dar cumprimento em buscas e apreensões, em prisões, né, mandados de prisões. Então, mesmo assim, isso demonstra que deve ser uma atividade exercida exclusivamente pelo Estado,
porque o Estado ele tem armas para poder combater o crime, né? Então, não há que se falar em delegação desse papel do Estado. Agora, uma pergunta também interessante é se esse poder de investigação é privativo da Polícia Judiciária. A primeira pergunta é se seria privativo do Estado. E aí nós dissemos que sim. Mas é privativo da Polícia Judiciária? Aí a resposta é diferente. Por quê? Porque hoje a Polícia Investigativa, a Polícia Judiciária, ela não detém esse caráter de exclusividade nas investigações. Por quê? Porque nós temos hoje alguns entendimentos de que o próprio termo circunstanciado de ocorrência ele poderia ser lavrado por outras polícias. Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, e até tem um entendimento recente que eu vou tratar mais à frente, que diz que pode ser exercido pelo Poder Judiciário. Tá bom? Então, não é de atribuição exclusiva da Polícia Judiciária. Nós temos também o próprio procedimento investigatório criminal, exercido pelo Ministério Público e regulamentado pela resolução de número 181, né, do Conselho Nacional do Ministério Público. Então, vocês podem dar uma lida, né, quem se interessar, vocês vão ver que existe esse procedimento investigatório criminal que demonstra que a atividade investigatória não é exclusiva da Polícia Judiciária. Tá bom? Alguns colegas até são contra essa questão, mas hoje os entendimentos eles acabaram se firmando nesse sentido, de que o próprio termo circunstanciado de ocorrência já demonstra que não é atividade exclusiva da Polícia Judiciária e também o próprio procedimento investigatório criminal. Tá bom? Finalizado esse ponto, vamos para o ponto 3, que é a condução do inquérito policial pelo delegado de polícia. Antes de saber, né, essa questão da condução, é importante conhecer o conceito de inquérito, né? Vocês vão trabalhar isso com o professor Rafael Medeiros com mais profundidade, mas aqui é só para vocês compreenderem o tema. Então, o que é inquérito policial? É um procedimento composto pelo conjunto de diligências, então são várias diligências que você vai proceder no inquérito policial, realizados pela essa polícia investigativa, que estamos falando aqui, tendo por objetivo a identificação de fontes de provas, colheita de elementos de informação quanto à autoria e materialidade da infração, possibilitando que o titular da ação penal ingresse em juízo. Claro que a principal finalidade do inquérito policial não é apenas fazer com que o titular da ação penal ingresse em juízo. E aí nós vamos trabalhar sobre a dupla função do inquérito, né? Que uma delas é ser preservadora de direitos e garantias de uma determinada pessoa, né, que pode estar sendo acusado de maneira infundada, e para que se possa evitar esse tipo de situação, né, é importante o papel do inquérito policial, tá bom? Então, aqui está o conceito. E vamos ler aqui o artigo 2º, parágrafo 1º, também na legislação. Eu considero importante vocês lerem aí, e aí está na tela, a própria literalidade da legislação que estamos estudando. Por quê? Porque hoje a tendência é que as bancas elas cobrem muito a literalidade da lei. Então, a partir do momento que eu leio aqui com vocês, fixa mais a leitura. Não que você não tenha que ler isso em casa, né? Você tem que complementar, dando uma lida, reforçando, sempre é importante. Então vamos lá. Ao delegado de polícia, na qualidade de autoridade policial, cabe a condução da investigação criminal por meio de inquérito policial, não é? O inquérito policial é privativo da Polícia Judiciária e do próprio delegado, né? Ele que seria responsável em conduzir. Ocorre que aqui, né, quando diz ou outro procedimento previsto em lei, aí que entra aquela discussão. Será que o TCO ele seria também atribuição exclusiva da Polícia Judiciária? TCO é termo circunstanciado de ocorrência. Então, será que seria ou não? E aí, como eu já falei, hoje algumas polícias elas já lavram TCO. Né? Polícia Militar de Minas Gerais, no Distrito Federal também faz isso. A PRF já chegou a lavrar, não sei se atualmente ainda lavra, mas isso demonstra que não seria atribuição exclusiva da Polícia Judiciária, Polícia Civil, especificamente. Então vamos lá. Aqui tem por objetivo a apuração das circunstâncias
da materialidade e da autoria das infrações penais. Vale frisar essa questão da função dupla do inquérito policial, né, que uma delas é ser preservadora e a outra preparatória. A preservadora, eu citei aqui para vocês, que seria, né, evitar um processo penal infundado contra uma determinada pessoa, e é até por isso que o professor Henrique Hoffmann ele sustenta, né, a questão da indispensabilidade do inquérito. Ele demonstra que o inquérito policial ele não pode ser dispensável, como diz o Código de Processo Penal ou alguns doutrinadores, justamente por isso, para evitar um processo penal infundado. Porque imagine, uma determinada pessoa ela vá a um órgão do Ministério Público e de lá surja uma ação penal contra aquela pessoa, sem um prévio inquérito policial. E aí, de modo a evitar um processo penal infundado, sem uma apuração criteriosa, é que o professor Henrique Hoffmann ele chega a sustentar a sua indispensabilidade. O que prevalece hoje é que o inquérito continua sendo dispensável, né? Mas há essa doutrina moderna que fala sobre a sua indispensabilidade. E a outra função do inquérito seria essa de ser preparatória para o titular da ação penal. Então, o inquérito policial ele não tem simplesmente essa função de ser preparatória para a ação penal. Não tem essa única função. Dependendo da situação, né, o inquérito policial não vai haver um indiciamento ou não haver a prática de um crime e, por consequência, o titular da ação penal pode muito bem ou não denunciar, vai depender do caso, né? Uma decisão do delegado de polícia não vai vincular do Ministério Público, o membro do Ministério Público, tá bom? E um ponto interessante também que eu quero abordar com vocês é a questão da instauração do inquérito policial e a sua dispensabilidade ou não, né, de autorização judicial. Precisa de autorização judicial para instaurar inquérito policial? Não, né? O delegado de polícia, a partir do momento em que ele toma conhecimento de um fato, ele pode instaurar, né, por si só aquele determinado inquérito policial, independentemente de autorização judicial. Tá? Não precisa que o delegado policial peça autorização judicial para instaurar um inquérito. O que tem a previsão, mas ainda não está valendo, né, que é a questão do juiz das garantias. Né? O delegado de polícia, a partir do momento em que ele instaurar um inquérito policial, ele teria que oficiar o juiz das garantias para que ele tome conhecimento desse inquérito instaurado. Mas como é uma regra que ainda não está valendo, então não se preocupe que não vai cair na sua prova, tá bom? Fiquem tranquilos. Mas existe essa previsão que ainda não se encontra valendo, mas pedir autorização para poder instaurar inquérito não tem, então fiquem tranquilos quanto a isso. Se vier na sua prova, você marca, não precisa de autorização judicial. Esse outro ponto, né, uma pergunta, apenas o delegado de polícia conduz o termo circunstanciado de ocorrência. Eu citei aqui esse informativo 986, ele é atualizadíssimo, né? Ele trata sobre o quê? Ele fala sobre a possibilidade de também o magistrado lavrar um TCO. E isso com previsão lá na lei de drogas, no artigo 48, salvo engano, ele vai dizer que em se tratando de ocorrência do delito do artigo 28, que é o porte de droga para consumo pessoal, a polícia militar encontrou alguém, né, utilizando substância entorpecente ou na posse dessa substância entorpecente, poderia levar ao conhecimento do juiz, né, encaminhar ao judiciário e, havendo juiz, o próprio juiz lavraria o termo circunstanciado de ocorrência. Não é comum na prática, né, mas existe esse informativo aí que expressa essa decisão com base no próprio artigo 48, tá bom? Da lei de drogas, para vocês terem conhecimento. Então vamos para o próximo ponto, que diz respeito à discricionariedade do delegado de polícia na condução do inquérito. Artigo 2º, parágrafo 2º, né, que diz o seguinte, durante a investigação criminal, cabe ao delegado de polícia a requisição de perícia, informações, documentos e dados que interessem à apuração dos fatos. Além do artigo 2º, parágrafo 2º, os artigos 6º e 7º do Código de Processo Penal também vai falar sobre a discricionariedade que o delegado tem ao conduzir o inquérito policial. Então, o delegado ele poderia, dependendo, né, da situação,
ele tomar uma decisão ao invés de outra. Isso vai depender de delegado para delegado, né? Nem toda investigação é conduzida da mesma forma, né, se for conduzido por delegado diferente, um determinado caso concreto. Então, tem delegado que vai primeiro ouvir uma testemunha, tem outro que vai primeiro ouvir a própria vítima, e assim sucessivamente, né? Tudo vai depender do que você entende como o necessário, né, para a eficiência da sua investigação. Então, o bom de investigar é isso, porque você tem autonomia para dizer, olha, eu entendo que a melhor solução para esse caso é eu tomar essa medida, ao invés daquela. Claro que essa discricionariedade, ela não pode também ser abusiva, né? Você não pode abusar ao ponto de cometer ilegalidades, né? E também deixar de obedecer o que a própria legislação dispõe. Por exemplo, se a lei diz que precisa, né, de um laudo pericial, de um exame de corpo de delito, você não pode dispensar. Então, foi um homicídio, ocorreu um homicídio na sua cidade, né? Você assumiu agora, pegou a sua funcional, sua pistola e foi para a sua cidade. Aí você se depara com o homicídio e diz que não vai precisar daquele laudo, exame de corpo de delito. E aí? Será que você poderia dispensar esse laudo, né, do exame de corpo de delito? Não, não pode. Por quê? Porque a legislação impõe que você tenha que juntar os autos do inquérito policial, né? Você não pode basear a sua decisão, o seu indiciamento, simplesmente com base em testemunhas, sem que haja esse laudo, tá bom? Então, tirando essa questão das exigências, né, da lei em necessitar de exame de corpo de delito para alguns crimes, você teria a liberdade aí de ouvir testemunha ou deixar de ouvir uma determinada testemunha e isso não ter problema algum, porque está dentro da sua discricionalidade. Você poderia fazer uma cariação, como pode não fazer, né? Então é muito comum, muitas das vezes, como delegado de polícia, você verifica que alguma testemunha possa estar mentindo, você faz a cariação entre a testemunha e a vítima, ou entre as duas testemunhas, né? Ou entre uma testemunha e um infrator, e assim sucessivamente, né? Você pode fazer a sua investigação da forma que você entenda como algo eficiente, tá bom? Então, está aí a previsão do artigo 6º e 7º. O próximo ponto que eu iria tratar aqui seria as requisições ministeriais. Eu vou deixar para tratar com vocês no próximo bloco, né? Requisições ministeriais, um tema de grande importância. E assim que finalizar esse bloco aqui, nós vamos continuar, tá bom? Forte abraço a todos e vamos lá.